Olá, tudo bem com você? Eu espero que esteja bem, que você esteja pelo menos disposto a esperar dias melhores, disposta a esperar que os dias que virão sejam dias mais promissores. E para você que está muito bem, que viveu hoje experiências incríveis, graças a Deus por isso também, e esteja certo de que as provas existem mesmo quando tudo vai bem, podemos ser pegos de surpresa, mas isso não é nada novo. A vida é assim mesmo e é isso que nos faz crescer. Portanto, tenhamos dias quaisquer ou dias muito especiais, tenhamos sempre em mente que Deus é por nós e se Ele é por nós, quem será contra nós? Deixa para cada dia a sua prova, deixa para cada dia a sua dificuldade, mas em cada um deles também que se renove a esperança de dias melhores, de vitórias, com a expectativa e a confiança, melhor, a confiança de que Deus está conosco. Sabe, aqui no consultório de família nós trazemos pautas, temas que são referentes às questões mais particulares, mais próximas do nosso dia a dia. Nós trabalhamos as questões do casamento, da educação dos filhos, da vida pessoal, da fé. E hoje, mais uma vez, nós queremos conversar com uma luz especial sobre a maternidade. Mas eu escolhi fazer hoje de um jeito que toca muita gente quando faço dessa maneira, no modelo do que foi o programa passado, quando trazemos uma história para dizer a partir de uma vida, a partir de uma experiência prática, que é possível. O consultório de família se preocupa em deixar com você sempre força, esperança, fé, confiança no poder de Deus. Sabendo que no ambiente familiar nós vivemos as mais extraordinárias experiências. E são elas muitas vezes as mais delicadas, as mais dolorosas, outras vezes as mais alegres, mas são todas marcantes, profundas. E não é incomum que a desesperança, o desgosto, o medo bata a porta e nós fiquemos perplexos diante de algumas situações. Quando uma mulher se prepara para ser mãe e não nasce o filho como espera-se que nasça, com saúde, com toda a expectativa posta sobre um bebê que vai nascer, trazendo as alegrias comuns de um nascimento, o que se faz? Quando nós pensamos em maternidade, nós podemos pensar na beleza que é em ter o seu filho e passando pelos processos naturais, amamentar, acordar, para amamentar durante a noite, para ver os seus primeiros passos, para ver os seus movimentos, para ver o primeiro chamar de mamãe, papai. Mas quando nós nos frustramos, o que fazemos? Então eu trouxe hoje ao programa a história de uma mãe que vai contar para a gente de como ela viveu a experiência de ter diante de si até mesmo um médico escondendo o estado do seu filho na hora do seu nascimento. E eu quero ouvir dessa mãe compartilhar com você como é que supera, como é que aguenta como mãe ver um filho sofrer. Ver um filho com um diagnóstico difícil de lidar. A experiência de uma mãe que vai dizer o que significa exatamente ser mãe numa hora de muita dor. Mas também guardando no coração a esperança de que o seu filho vai viver, que vai chamá-la de mãe e vai contar dias pela frente para que um dia olhe para trás e diga: obrigada, mamãe. Vamos conversar sobre isso, pensando nas mães que passam por dificuldade,
Pensando nas mães que passam por lutas e provações incríveis, por mães que têm filhos com deficiência, filhos com diagnósticos terminais. Vamos pensar nestas e vamos pensar em todas as mães guerreiras, corajosas, amorosas e cheias de amor para dar a cada dia. Portanto, todas as mães, todas as famílias, sejam todos muito bem-vindos ao programa de hoje. Vamos falar de amor, de fé, de esperança, de maternidade e vamos falar de você também aqui no nosso programa. E então, eu quero convidar você a participar lá na nossa página no facebook.com/consultoriodefamilia.nt, consultoriodefamilia.nt. Já vou te apresentar a minha convidada de hoje, a primeira convidada de hoje, e vou ficar nesse primeiro tempo do programa conversando com ela, entendendo mais dessa história que eu já anunciei. Denise, mãe, mulher corajosa, obrigada por ter vindo até aqui hoje compartilhar com a gente um pouco da sua história. Seja bem-vinda. Obrigada, Darlede. Muito bom estar aqui com você. O coração está a mil, imagino, né? Mas estou muito feliz. Você é mãe de 2 filhos? 3. 3 filhos. Uhum. Um dos seus filhos vai ser sobre quem mais nós vamos conversar no dia de hoje. Mas como você recebeu o nascimento do seu primeiro filho e o que você esperava para a sua próxima maternidade, a sua próxima maternagem? Como você se viu mulher e mãe? Bom, eu já tinha meu primeiro filho. E naquele momento, como é que você se viu mãe? Isso era a experiência, você lembra? É muito gostoso, né? Primeiro filho e a educação é uma responsabilidade, né? Mas foi muito gostoso. Apesar de ser nova, mas foi planejado. Quantos anos você tinha? Na época, 18 anos. 18 aninhos. E aí veio o seu primeiro filho. Primeiro filho, uma gracinha. E né? o nome dele? Tiago. Tiago. Aí vem o Tiago, cresce e se desenvolve até que você fica grávida outra vez. Sim, eu planejei o segundo filho, né? Gostaria muito. Planejei e fiz planos, né? Foi uma gravidez planejada para mim ter o segundo filho. Então, assim, eu queria ser mãe novamente, né? E novamente de um menino. E aí transcorreu tudo bem na sua gravidez, o Sim, segundo uma gravidez filho também. tranquila. Mas chegou o momento de fazer uma ultrassonografia já próxima ao nascimento do seu filho e alguma coisa te chamou a atenção. Sim, a gravidez foi tranquila, tive o pré-natal tranquilo. E eu tive que fazer a última ultrassom, né? E chegando lá na clínica, fui com a minha irmã Alessandra, e o médico fazendo a ultrassom, ele mudou totalmente o semblante dele, um semblante preocupado, que me preocupou, né? Meu coração apertou, eu fiquei angustiada. Nesse momento senti vontade de chorar, minha irmã também. E eu perguntei para ele se estava tudo bem. E ele falou para mim: mãe, está tudo bem. Sua filha é uma menina e ela está cheia de saúde. E ali... Mas o semblante dizia algo diferente das palavras que ele estava dizendo. Sim, outra coisa. E você não esperava uma menina, um menino? Por que ele disse ser uma menina? Bom, não identificou, certo? Eu fiz 3 ultrassons. Todas disseram que era menina. Mas eu sentia no meu coração que era menino, né? E comprei tudo azul, verde, amarelo, né? Eu queria meninos. Enxoval de menino. Isso, eu queria menino. Gostei de ser mãe de menino, né? E naquele momento, aquela angústia ficou no meu coração. Eu fui para casa, despedi da minha irmã, fui para casa e fui direto para o meu quarto. E ali eu ajoelhei e eu orei a Deus. Eu falei: Senhor, meu coração está muito apertado, está acelerado. Eu estou sentindo que algo está errado. Eu sinto que meu filho não é menino e eu sinto que tem algo errado com meu filho. Que não é menina, como disse o médico. Isso, que não é menina, que é menino, né? E eu sinto que algo está errado. E eu pedi a Deus para me mostrar. Se tivesse alguma coisa errada, se o médico me escondeu alguma coisa, que ele me mostrasse, né? Que até então eu estava bem, a gravidez era muito boa. Eu senti uma necessidade de orar, né? Sempre pedi minha mãe para orar, eu orava, eu conversava muito com a minha barriga, eu orava muito, falava muito de Deus, mas estava tudo bem, né? E nesse dia, à noite, eu fui dormir e eu tive um sonho, né? Sonhei que eu segurava meus filhos no braço, numa manta amarela, e eu andava pela rua, né, com ele, e quando eu abria a mantinha para os outros ver, eu via que meu filho tinha má formação, e era menino. E nesse sonho eu acordei
entre choros e soluços, né? Levantei, fiquei alguns minutos pensando no sonho, o coração mais angustiado, né? E nesse momento que eu estava orando, conversando com Deus, o meu filho mexeu muito forte na minha barriga. Ele simplesmente esticou, muito forte. Parecia que me dizia assim algo. E ali eu alisei minha barriga e falei para ele que do jeito que ele viesse, eu aceitaria e amaria ele do jeito que ele viesse. Foi quando Deus me acalmou, me confortou, né? Eu senti a presença de Deus naquele momento. Sabe, ser mãe é ter que ter essa coragem. Me dá vontade de chorar já. Porque é ter essa coragem de dizer: você vai ser bem-vindo, você vai ser amado do jeitinho que você vier. Às vezes nós dizemos sem pensar, é uma maneira comum de dizer: vindo com saúde, vai bem. Vai ser menino ou menina? Não sei, vindo com saúde, tudo bem. Mas e se não vem com saúde? Quer saber de uma coisa? O verdadeiro amor, o grande amor que Deus derrama no coração da gente, é suficiente para amar até se não vem com saúde. Da maneira que vem, se tem amor nascido do coração de Deus, vai ser muito amado, muito amado. E aí o seu filho nasceu? Sim, 7 dias depois, eu ainda não sentia dores. A minha irmã bateu lá em casa, falou: Denise, tem que ir para o hospital, você já está com 9 meses, mas eu não estou sentindo nada, né? Mas fui para o hospital e na sala de pré-parto, botaram um remédio, né, para me induzir as dores. O médico entrou com todos os papéis do pré-natal. Para ele estava tudo bem, mas no meu coração estava o verdadeiro laudo. Deus tinha me mostrado realmente. E ali eu ficava em oração. Foi quando me levaram para a sala do parto e me prepararam, né, para ter o Lucas. E o médico entrou. Ele entrou com um rádio enorme em cima do seu ombro, né? E ouvindo a sua música. Mas quando ele viu que o parto era difícil, ele desligou, ele parou. Com muita dificuldade, o parto foi difícil, o Lucas, ele nasceu. E ao nascer, eles simplesmente levaram meu filho, eles abaixaram meu filho até o chão para mim não ver. Tiraram do seu campo de visão para Isso, você não ver o menino. isso. Aí ele chamou a pediatra, levaram meu filho. E eu fiquei muito preocupada porque eu não vi o Lucas chorar. Eu não fez igual do Tiago, botou em cima de mim para me sentir meu filho. Então, assim, eu comecei a pedir o que houve com meu filho, se aconteceu alguma coisa. Eu ainda estava, né, na mesa. Sim. E nisso vem a pediatra me dar a notícia. E ela simplesmente falou assim: seu filho nasceu sem boca, sem nariz, sem mão e sem pé. E a gente não sabe se ele vai sobreviver. Aquelas palavras dela, sem amor, queria realmente me acusar de alguma coisa. Mas Deus sabia o quanto meu filho era planejado, o quanto que ele era amado durante a gravidez. Aquelas palavras me impactou. Nesse momento eu não pensei no sonho, eu só pensava nele. O que estava acontecendo? Foi quando me colocaram, terminaram todo o procedimento, né? E o médico até falou: você tem outro filho? Eu falei: tem. Ah, você é novinha, você pode ter outro. Isso me deixou mais desesperada ainda. Mas eu pedia muita força a Deus, muita fé para aquele momento. E me colocaram no canto, no corredor do hospital. E ali eu fiquei meditando no Senhor. E muita coisa, muito pensamento vem na mente nesse momento. Mas, Denise, quando você disse que ficava orando, falando com Deus, você realmente, naquele momento de desespero, não sei nem se é desespero a palavra, mas de angústia por não saber exatamente como estava seu filho e diante daquelas palavras que você ouviu e a atitude suspeita do médico de tirar o neném dali com a equipe, você teve condição de pensar em Deus, de orar? Sim, porque o único que sabia de tudo era ele. Você estava confiante nele? Estava, sim, muito confiante. E eu pedia muito para ele, né, para cuidar dele. E foi quando as minhas irmãs chegaram, a Daniela e a Alessandra, e ela me pegou chorando. Eu falei: não me deixaram ver meu filho. E eu falava: meu bichinho, né? Não deixaram ver meu bichinho, eu quero ver meu bichinho. E ela: Denise, o que houve? Eu falei: não sei.
E a minha irmã falou assim, eu vou lá ver. Eu falei, por favor, vai lá ver. Não deixaram eu ver o Lucas. E ela foi ver o Lucas. E ela chegou contando detalhes do Lucas. Quando ela contava os detalhes, eu lembrava do sonho. Tudo, todos os detalhes que ela falou da mão, do pé, do nariz, do rostinho. Aquele filme passava na minha mente, do Lucas, o sonho que ele me deu. E ali eu percebi, mesmo, você falou angustiada, eu percebi que Deus me mostrou algo que os médicos me esconderam durante a gravidez. E lembrando do sonho, eu agradeci a Deus e pedi muita força para me passar por esse momento. E eu notei que Ele me preparou antes. Pois é. Porque o susto que eu levei no sonho e depois do sonho, o Lucas mexendo na minha barriga e as palavras de Deus me fortalecendo, nesse momento me fortaleceu também. Precisamos ter fé. Precisamos confiar plenamente na grande misericórdia do Senhor. A fé que não se explica, a fé que não se explica com palavras, a fé que não se passa de pai para filho, de amigos para amigos, é fé que nasce no coração da gente e é dom de Deus. Para crermos que aconteça o que acontecer, Deus está no controle, no comando de todas as coisas. Não significa que não sofremos, não significa que não choramos, não significa que não estejamos sentindo angústia, medo, aflição, não significa. Pode ser que você tenha passado por uma história semelhante ou outra, mas você que viveu uma experiência de grande dor, mas passou por ela confiando em Deus, sabe que isso fez total diferença. Continue crendo, ainda que os seus olhos estejam vendo e a sua experiência esteja sendo muito difícil, não deixe de crer. Deus nos sustenta, nos toma pela mão, nos põe nos braços e nos sustenta. Como sustentou a Denise, vai sustentar você. Denise, e aí? Depois que o seu filho vem para o seu colo? Sim, eu fui ver ele, já era meia-noite, né? Deixaram eu ver ele. Eu fui lá e quando eu olhei Lucas no bercinho, Lucas estava de bruço. E quando eu virei ele agarrou, né, com a sua mão esquerda, os seus 2 dedinhos da mão, no meu polegar. 2 dedinhos somente? Isso. E quando eu falei, Lucas, ele abriu um sorriso. Não acredito, Denise. Porque eu conversava muito com ele na barriga. A sua voz ele reconheceu. E o sorriso era largo, né? Porque não tinha a boca, né, direitinho. Então, aquele sorriso. Então, deixa eu só entender melhor. O seu filho nasceu sem o palato, sem o céu da boca. Lábio leporino. Lábio leporino. Bilateral, né? Uau. Sem o céu da boca, mas é um caso bem extremo. O médico me falou que era um caso muito difícil. É uma síndrome? Tem algum Sim. nome? E aí nasce com essa deficiência. Passou pela sua cabeça quando você viu seu filho, não vai sobreviver? Sim, nesse momento que ele abriu o sorriso, a única coisa que eu pedi a Deus é que não deixasse meu filho morrer. Que eu queria, se ele me deu meu filho, eu cheguei a falar para ele, para Deus, Senhor, se o Senhor me deu meu filho desse jeito, eu quero ele desse jeito. Que o Senhor não deixe ele morrer. Esse foi o meu pedido para Deus quando eu vi o Lucas. Eu sei que a história não foi fácil e vamos nos adiantar um pouquinho. E o Lucas foi vivendo, foi vencendo dia após dia, mas não foram dias fáceis. Muita internação, muitas cirurgias. Quantas cirurgias? 12 cirurgias. 12 cirurgias. O que você experimentou em termos de aceitação por parte das outras pessoas? Então, Ou de rejeição, né? Aceitação ou rejeição? Porque eu lembro que você me contou alguns episódios bem difíceis. A rejeição começou já no hospital, né? As próprias mães do quarto pediram para mim sair do quarto, botaram no quarto separado. Quando eu ia tentar amamentar meu filho, que ele não conseguia, ele se alimentar por uma borrachinha que era direto no estômago, colocavam minha cadeira separada, mas isso não me afetava, porque minha mente estava somente no meu filho. Né? Então, eu tive essa rejeição no hospital.
Já em outros ambientes, né, não tanto. Até porque para mim era super natural. Graças a Deus mesmo, sabe, pelo Espírito Santo. Meu filho, para mim, não tinha deformação. Ele era meu filho. Então, como não tinha preconceito da minha parte, ele era. Então, assim, para mim era natural estar no meio de todas as pessoas. Mas as pessoas saíam de perto. Sim. Elas te rejeitavam, elas rejeitavam a presença do Lucas. Sim. Como que você reagia? Bom, eu não olhava muito para isso, Darlete. Nem isso te incomodava? Não me afetava. Eu tinha uma paz tão grande. Paz. Tinha uma paz, realmente, uma paz tão grande que nada abalava a minha mente. Eu estava focada no meu filho, a minha bênção, eu chamei de bênção ambulante, né? Era a minha bênção. Então, assim, eu não focava no que os outros achavam, ou deixava de achar, ou olhar. Às vezes eu falava, nossa, está olhando, eu falei, deixa eu olhar. Ainda chamava a pessoa, vem, pode ver de perto, né? Então, assim, eu foquei no meu filho, sabe? Foquei nele. Teve um episódio no hospital que, como eu vi ele, eu pedi para me cuidar dele, onde ele ficava. Não deixei ninguém mais cuidar, eu queria cuidar, né? Então, dava banho, eu dava tudo. E ao sair de madrugada, para ver ele... Sair de onde? De casa para o hospital? Não, eu estava no hospital internado, eu fiquei 9 dias com ele, 9 dias internado. Tinha uma mãe desesperada, gritando, né? E falando, porque Deus deu uma filha assim para ela. E desesperada mesmo, que os enfermeiros estavam segurando ela. E eu fui lá ver a filha dela, porque ela falava que a filha dela tinha má formação. E a filha dela não tinha má formação, né? A filha dela era perfeita, só que tinha um lábios bem grande e colava aqui no narizinho. E aquela mãe estava desesperada. E eu reencontrei essa mãe depois de 6 meses. Que eu fiquei internada com o Lucas durante dois meses. E eu tinha um grupo de oração dentro do hospital, que era muito tempo, dava tempo de fazer bastante coisa, né? Você ficou 9 dias com ele, depois aí, sai, retorna. Volta. Porque aí começaram as idas e vindas no hospital e longas internações. Isso. Afinal, foram 12 cirurgias. Isso. E aí reencontrei essa mãe e ela me disse que naquele dia ela soube do Lucas e ela foi ver o Lucas. E ela se arrependeu, ela deu graças a Deus que a filha dela era perfeita. Né? E ela reconheceu. Reconheceu. E no grupo de oração que eu tinha convidado ela aceitou Jesus. Né? Então, assim, foi muito interessante. Nós não temos explicações para coisas assim. Nós não sabemos dizer por que o mal acontece a pessoas boas. Nós não conseguimos entender. Mas não é por não conseguirmos entender todos os detalhes que nós vamos desprezar que há um grande mover de Deus para nos sustentar em horas como estas e que com estas dificuldades nós estamos tornando a vida, em vez de desprezível, menor e difícil somente, nós vamos tornando a vida mais intensa em nossas experiências e num aprendizado de que na dor nós podemos mais do que nós imaginamos. E quem, por vezes, passa por situações mais simples e que as impacta tanto, porque cada um de nós tem um nível de sensibilidade, podemos, em algum momento, olhar para quem está em grande sofrimento, luta, e pararmos para pensar e fazer reflexões como aquela mulher fez. Quando achava que a sua filha tinha alguma deficiência física, ela se depara com uma mãe vivendo uma experiência tão tensa, tão intensa, e ela entende que a sua dor nem era dor. A sua filha apenas tinha lábios maiores, e você me disse no outro dia que era muito parecida com o pai, que tinha lábios mais grossos, mais carnudos. Porque ela nasceu inchadinha, e né? A mãe ficou desesperada. Desesperada. Ai, ai, a vida nos dando oportunidades de aprendermos. Aproveite, aproveite, aprenda. Ninguém está dizendo que é simples. O que nós estamos querendo dizer a você é que é possível. E que a maternidade é uma experiência riquíssima, que passa por grandes alegrias, mas também extremamente desafiadora. As pessoas olhavam para o seu filho e, em vez de dizer, oh, nasceu, que bonitinho, faziam silêncio ou saíam de perto. Sim. É assim. Há pessoas que vão rejeitar, afastar-se. É assim. E nós precisamos aprender
como a Denise aprendeu com o Espírito de Deus a ter paz. Achei lindo quando você disse, eu tinha paz. Tenha paz. Busque paz em Deus, para que aquilo que está diante de você, que é extremamente desafiador, tome um novo sentido, um novo significado, com muita paz. Amei essa sua fala. E aí você viveu momentos muito difíceis, com muitas internações. Sim. Me fala mais do Lucas. Daqui a pouquinho nós já vamos para o nosso intervalo, mas me fala um pouquinho do Lucas. Como que ele conseguiu ir vivendo se ele não tinha a boca em perfeitas condições? Então, E o que mais ele não tinha em perfeitas condições? O Lucas, ele usou uma prótese, né, para fazer o céu da boca. E ele conseguia se alimentar. Graças a Deus sempre comeu muito bem, né? E o médico, nos primeiros anos, no primeiro ano, né, do Lucas, eu tive que fazer umas massagens, né? Que o médico falou, mãe, o caso do seu filho é muito complicado para fazer uma cirurgia, vai depender muito de você. E eu me dediquei 1 ano na boca do Lucas, né, fazendo as massagens, para crescer as partes que ele não tinha. Denise, né? ele não tinha o nariz assim formadinho? Sim, essa parte dele aqui era girada para cá, né? Aberta? Isso aqui tudo era aberto, e não tinha isso aqui não, tá? Ok. E eu fui fazendo, durante 1 ano me dediquei a Fazendo exercícios. isso, para crescer, né? Porque tá novinho, né? A pele tá novinha, então crescendo isso aqui, né? Isso aqui, era vários, ele usava uma fitinha também. Então, assim, foi 1 ano de dedicação. Apesar de idas e vindas do hospital, né, porque ele teve outras complicações, eu me dediquei. E aí ele fez a primeira cirurgia. E o médico falou que me deu parabéns, né? Falou, mãe, graças primeiramente a Deus, porque toda a cirurgia, toda a massagem eu orava. Se ele pedia para me fazer 10 massagens, eu fazia 20. Eu me dedicava, porque eu sabia que dependia de Deus e dependia de mim, para que meu filho futuramente poderia ter um rosto, né, uma boca perfeita. Vocês entenderam aí? Vem aqui, ó. Entenderam aqui? Ele nasce com uma deformação, a boca, o céu da boca, o palato, parte do nariz, isso tudo era aberto. E a mãe é ensinada, orientada pelos médicos, pela fisioterapeuta, pela fono, a fazer exercícios que pudessem provocar o desenvolvimento, o crescimento dessas partes. E assim foi. A dedicação da mãe, exclusiva dedicação. Coisa de mãe. Para o nariz, para a pele, para o músculo, para os nervos. Essa mãe precisou dedicar-se massageando, fazendo exercícios. E quais foram os resultados? O que será que aconteceu? Como está esse menino hoje? Logo depois do intervalo a gente volta para continuar essa história. E o que eu mais espero, o que eu mais desejo aqui no meu coração, é orando como oramos antes do programa, é que você receba paz e que você confie plenamente no poder de Deus. A custo de fé, nós chegaremos lá. Até já. Muito obrigada a você que está com a gente no consultório de família de hoje. Mais uma vez, obrigada a você que sempre nos acompanha, que nos acompanha nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, nós estamos no YouTube, temos todos os programas ali disponíveis. Temos a oportunidade de ficar com você a cada programa e trazendo novas histórias e produzindo a oportunidade de novas reflexões, e nós ficamos muito felizes por cada oportunidade como essa, viu? Muito obrigada por seu carinho de sempre aqui no consultório, em todos os programas da Novo Tempo. Você é sempre muito bem-vindo e bem-vinda. Hoje nós estamos falando sobre uma história de uma mãe que se dedicou muito a um filho, quando o diagnóstico era de poucos dias de vida, quando o diagnóstico era que o melhor que poderia acontecer é que o seu filho vivesse somente até os 7 anos de idade. Uma mulher que dedicou-se tanto, com tanto amor, que para mim vale a pena trazer essa história, representando a tantas outras, as centenas e centenas de histórias, que obviamente eu não consigo trazê-las aqui para contar, mas para dar ênfase
a beleza da maternidade, a beleza de uma mulher dedicar-se à maternidade com um amor tão intenso que, mesmo diante de uma deficiência, mesmo diante da oportunidade, quem sabe, de rejeitar do seu ventre, o fruto que saiu do seu ventre. Por quê? Por causa da dor, por causa da frustração, do luto que há quando uma mãe espera um filho nascer saudável, bonito e vê-lo crescendo, se desenvolvendo. E essa beleza vai ter que ser reencontrada. Esse prazer na maternidade, no momento de dificuldades como esta, que nós estamos acompanhando na história de hoje, precisa ser realinhada. E isso é a vida. A gente precisa aprender a se realinhar quando as coisas não vão andando da maneira como nós esperávamos. O que você faria se alguém perguntasse ou pedisse a você: ande reto pelas ruas e suas curvas? Como você andaria? Como você passaria pelas curvas se eu te sugerir andar reto? As curvas não se desfazem. Somos nós quem precisaremos dar um balanço, vamos precisar balançar a nossa caminhada por causa das curvas da vida. Então eu sei que estou falando para mulheres incríveis, para famílias lindas, para pessoas guerreiras que enfrentam dificuldades e que por vezes podem estar olhando nas fotos, nas imagens das redes sociais ou nos relatos de mulheres muito felizes com sua maternidade, a quem dizemos: Senhor, obrigada, bendito seja o Senhor por vermos a beleza em todos os seus lugares. Mas obrigada ainda mais quando o Senhor nos ensina a vermos beleza e vida e esperança, onde as coisas tendem a nos mostrar algo completamente diferente. Então, a nossa reflexão hoje é a partir da história da Denise e do Lucas, que agora vem conversar aqui com a gente. Sabe o menino sobre quem ela falava? Que nasceu sem o céu da boca, que nasceu com um lábio leporino, que nasceu com parte do nariz comprometido, que nasceu sem as mãos, sem os pés. Sabe por onde esse menino anda? Anda fazendo faculdade no 2º ano de arquitetura na Universidade Adventista de São Paulo, Engenheiro Coelho, e ele está aqui para nos ajudar a perceber a beleza dessa história. Lucas, bem-vindo. Obrigado. Bom ter você aqui com a gente. Obrigado. Quer dizer, bom não é a palavra, assim, é muito bom, né, Denise? Sim. E aí, Denise, temos aqui seu filho do lado, depois de 12 cirurgias, depois de expectativa de que ele talvez não passasse dos 7 anos, e seu filho hoje, um homem bonito. Eu costumo dizer que ele é minha bênção ambulante, né? Desde pequenininho eu falo isso para ele, né? Vem cá, minha bênção ambulante. Eu sou muito feliz. Deus é muito bom. A experiência que eu tive com o Lucas me fez crescer muito espiritualmente, crer nesse Deus vivo. E ele foi presente na minha vida, na vida do meu filho. Não só dele como todos, mas nele, na vida dele especial. Ele é um milagre mesmo. Lucas, você me dizia, quando conversávamos, que você não tem memória de tudo que você passou e experimentou, a não ser aquilo que sua mãe sempre te contou. Mas você me disse de uma lembrança, por exemplo, de numa hora de muita dor, o que acontecia? Eu acordava pós-cirurgia e reclamava. Avisava minha mãe: mãe, eu com dor em tal lugar. A minha mãe falava: senhora, bora lá. Aí eu ia lá, orava, minha mãe orava, e a dor simplesmente passava, eu dormia tranquilo. E graças a Deus aí. Graças a Deus. Coisa mais linda. Você é uma mulher de muita oração, né? Sim. Sempre a tua história de vida e com o desafio de cuidar do Lucas foi com muita oração. Muita oração, de joelho. Eu sempre gostei de orar 3 horas da manhã, né? Principalmente para ele. E o Lucas, ele sempre foi uma criança assim. Eu entregava ele nas mãos dos médicos, né? E ele ia rindo, dando tchauzinho para mim, todas as cirurgias. Porque eu não passava, né, a minha angústia, ou nervoso, ou talvez medo, não passava isso para ele. E
E todas as cirurgias, Lucas acordava como que estava dormindo. Eu vi outras crianças acordando agitadas, chorando, as mães desesperadas. E ele, como ele acordava igual que estava no sono, eu dava tempo até de ajudar outras mães a acalmar as mães, os filhos, né? E ele sempre acordou assim, bem, tranquilo, falava, reclamava às vezes estar com dor, a gente orava. Então Deus abençoou ele em todos os sentidos, todos. Gente, dá para perceber o que é ter a vida nas mãos de Deus e confiar plenamente em Deus? Você já parou para perceber que nós, por vezes, confiamos e desconfiamos? Nós até oramos, mas nos desesperamos enquanto oramos e depois que oramos, e assim nos levantamos para a vida desesperados, como se Deus não ouvisse as nossas orações, como se Deus não existisse e fosse só uma lenda. Isso é para alguns que creem que Deus é lenda, mas para nós Ele é vivo. E essa mãe foi fazer um curso de enfermagem, foi fazer um curso de auxiliar de enfermagem para dedicar-se melhor ao filho. Ô Lucas, não é todo mundo que tem uma mãe como a tua também, não. Não, fala sério, tua mãe é demais. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Lucas, você foi mimado ou você foi educado, disciplinado, igualzinho os outros irmãos? Ou outro irmão? Educado normalmente, como eu, criança normal. Nunca fui mimado por ter uma síndrome ou por ter uma deficiência. Vivi a vida normal, a disso. Nunca me deixei, por ter a síndrome, ter coisa que eu não tinha, ser vitimizado por isso. Você nunca se permitiu se vitimizar? Sim, né? A educação da minha mãe. Graças à atitude da sua mãe, a maneira... Como é que você escolheu cuidar do seu filho e mantê-lo com a dignidade merecida? E o coração de mãe, amiga, que fica assim, ai, filhinho, coitadinho, como é que você conseguiu esse equilíbrio? Vem de Deus, né? Mas eu sempre olhei meu filho normal. Meu filho não era um problema para mim. Ele era meu filho. Então, quando eu escolhi ser mãe do segundo filho, eu fui ser mãe. E ser mãe é você ser mãe de um ser dependente como ele nasce. Eu não deixei de ser mãe porque ele nasceu com algum problema. Então eu olhava ele normal, criei ele normal. Ele não teve realmente nenhum... Você disciplinava, assim, dava Sim, bronca nele? Quando as pessoas falam... Como é que é, Lucas? Disciplinava assim, Lucas? Sim. Colocava você de castigo? E ele, quando as pessoas... Nunca deixei as pessoas falar, tadinho. Eu falei, não fala, coitado. Eu nunca deixei. Eu conversei com a minha família. Falei, eu não quero essa palavra de tadinho, coitado, porque ele é normal. Então, assim, a família veio junto também, né? A família ajudou em oração, a criar também, olhar ele normal também. E ele foi crescendo, e crescendo normal. Ele fez de tudo, ia para tudo quanto é lugar, teve seus amigos, tudo na sua idade, apesar de todo o obstáculo da cirurgia, entrou na escola com 4 anos, né? E teve sua amizade, inteligente, sempre foi muito inteligente. Eu sempre agradeci a Deus por ele ter a mente perfeita, né? Então, assim, sempre criei ele normal. E ele se vê normal, ele se sente. Ele é normal, Ele né? se sente também, né? É. Ele se acha bonito, né, filho? Porque ele é lindo, né, amor? Querido, é sim. Estiloso, boa pinta aí, né? Quando você me diz assim, Darleide, nunca me permitisse me vitimizar, nunca me vi como vítima, você passa isso para as outras pessoas. Acho que os seus amigos percebem isso, né? Que não estão lidando com um coitadinho, estão lidando com um rapaz, um moço, um homem, e a vida anda, a vida vai na direção que a gente aponta para caminhar, não é? Então, você fez um curso de auxiliar de enfermagem para cuidar dele, você ainda foi uma educadora, assim, fina. Como que era a tua relação? Você já falou um pouco de oração. Tua relação com a palavra de Deus, com a Bíblia, com o que Deus ensina a respeito de viver experiências assim. Como que era a tua busca espiritual e na tua casa? A comunhão é importante, né? Então, eu tinha a comunhão da leitura, principalmente com eles. O Lucas sempre leu a Bíblia desde pequenininho. Ele, com 7 anos, ele fez um ano bíblico.
Então, assim, eu sempre passei para ele essa parte da leitura da palavra de Deus, que a gente se alimenta da palavra de Deus. Tem a oração, tem a fé, mas isso tudo vem de onde? Da palavra de Deus. Então, os cultos em casa, né, a orientação, sempre foi dada para eles em relação a isso. Eu te perguntei e eu vou repetir a pergunta, porque os meus amigos ali de casa não estavam ouvindo quando te perguntei e não ouviram a sua resposta. Você em algum momento experimentou angústia ou revolta, melhor dizendo, por ter nascido assim, porque Deus me fez assim, porque há uma tendência nossa de dizer, Senhor, por quê? Você viveu essa experiência? Não, nunca passei por isso, graças a Deus, mas eu acho que foi mais pela criação da mãe. Eu acho que a pessoa, quando tem tal dificuldade, pensa nisso quando vê a família, amigos, fazendo isso também. Eu nunca vi minha mãe chorando, porque não sei, se perguntando por que eu nasci assim ou não. Como ela me criou como uma pessoa normal, eu me vi como uma pessoa normal, então nunca passou isso na minha cabeça. É isso. A gente precisa pensar dessa maneira. A gente precisa voltar a nossa mente, os nossos pensamentos para o que é mais sublime, para o que é maior. E se há algo maior que a nossa dor, precisa ser a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança em Deus, em Sua palavra. O menino que agora está com 19 anos de idade, cursando o 2º ano na faculdade, com amigos, se vendo bem, se vendo normal. Gente, eu estou falando de um menino que nasceu também com muita complicação no aparelho urinário. Sim. Ou seja, não era só a parte exterior, mas internamente também ele tinha muitas dificuldades. Ele quase morreu por causa disso. Ele, com 21 dias, ele teve uma infecção urinária e ele estava praticamente morto, né? E ficou nesse processo da infecção, indo e voltando no hospital até os 9 meses. Até que eu pedi a Deus que Deus mostrasse para o médico o que ele tinha, porque até então não fizeram um check-up nele por dentro. Viram que ele estava bem por fora, parte na parte, né, estava tudo certinho. Aí deram alta e tudo, e graças a Deus, um amigo que foi com o pai dele no hospital, direto na direção, e fizeram um check-up nele. Foi aí que descobriram que os 2 rins dele estavam cheios de buraco, né? Estava parado, um parando e outro parado. E ele teve que correr no outro dia, direto para a mesa de cirurgia, isso com 9 meses. E foi uma cirurgia difícil, os médicos falaram que não sabiam o que ia fazer, só na hora. E foi, se eu não me engano, foi 6 horas de cirurgia. E quando o médico veio, falou que quando abriu a barriguinha dele, os rins pularam para fora. Aí viram que ele tinha 3 ureteres, que era tudo com má formação, a bexiga dele também não funcionava. Então ele fez uma transplante de bexiga. Transplante de bexiga? Isso. E colocaram ele para urinar no orifício abaixo do umbigo. Foi isso que ele não teve mais, depois da cirurgia ele não teve mais infecção, ele se desenvolveu, engordou. Com a Ani já falava tudo, que também é um milagre, porque o Lucas nasceu sem a úvula, né? Sem o céu da boca, então ele com 7 anos, a fono já liberou ele, porque falou, mãe, seu filho é um milagre, ele não era nem para estar falando. E ele está falando, então ele fez fono até 7 anos. Né? E Lucas, seu nome devia ser Lucas Milagre, né? Porque você é um milagre. Não era somente aquilo que viram que faltava em você, mas internamente você estava fadado a de fato morrer. Renal falindo, urinário falindo, o sistema todo precário e você vivendo. E você crendo, né? Crendo. Agora eu quero chamar, porque assim, o pai do Lucas, biológico, foi muito presente, né? Você me dizia, Darleide, muito presente. Um pai que cuidou, enfim, mas eles estavam separados. isso. E Deus é Deus de restauração, é Deus de cuidado, é Deus de amor, Deus de zelo. E pode ser que você e eu não percebamos o quanto,
mas se prestarmos um pouquinho de atenção, veremos. E quando essa mulher, com essa luta, isso que poderia ser chamado de drama, está se desenrolando, ela está casando com outro homem que veio ser outra bênção em sua vida. Eu quero convidar, pode vir pastor Denis, e aí a gente agora fala um pouco a respeito de família, pode ficar à vontade. E você veio como padrasto, aliando a força e amor com essa mulher, com o pai biológico deles e como família. Pastor, não se vence sozinho, não é? Vencemos juntos. E você veio trazer força a essa família e ajudando a criar esse menino. Como você se viu nessa situação? Foi um momento diferente para mim, né? Chegar e conhecer o Lucas nessa situação, uma criança fisicamente não normal, mas ao perceber a forma como as coisas aconteciam na família, com a mãe, a forma da criação, a conversa, o jeito que ela tratava, educava, como eles disseram, uma criança normal. Então eu chegava na rua e via o Lucas jogando bola com as outras crianças, sabe? E vou dizer assim, numa linguagem bem simples, né? Faltando dedinho do pé. Como é que pode, né? E com as questões de saúde. E eu fui me maravilhando com isso. E até que vieram momentos em que eu pude ser útil também. Ao conduzir, ao apoiar, ao levar em consultas. Então, para mim, foi algo... Eu entrei no ritmo da normalidade deles também. E o que é bonito é de ver que, assim, você poderia, naquele momento, ter pensado... por que eu vou entrar numa família que já tem um nível tão grande de dificuldades? Mas não, você viu foi que havia ali um nível altíssimo de bênção, de paz, E você veio para essa família, veio somar. E esse nível eu não conhecia da forma como eu passei a conhecer, né? Esse nível de bênção, de harmonia, de comunhão com Deus. Eu tenho uma esposa que sempre buscou comunhão com Deus, ela que me ensinou essa comunhão, né? Ela que passou isso para mim, que trouxe isso fortemente para a minha vida, né? Não que meus pais não tenham feito esse papel, mas já na minha vida adulta, um momento conturbado, foi ela quem foi também me dando um norte, uma direção, me guiando aí ao caminho do Senhor também. Então, através dela... E todo esse envolvimento é muita história, né? Passa um filme, assim, ao relembrar as situações que nós vivemos. Mas, graças a Deus, Deus E se eu te peço para você definir ou dizer a respeito dela como mãe, como mulher, ouvindo você dizer que ela mesma te ajudou a edificar a fé, a sua própria fé, o que você me diz mesmo a respeito dessa mulher como mãe? Mãe nota 1000, né? Uma mãe magnífica, uma mãe assim que eu tiro o chapéu, né? Pela forma como ela conduziu a família, seus filhos, diante da dificuldade do Lucas. Eu, em alguns momentos, estive somente assim, eu e ele no hospital, né, para fazer uma consulta, e eu via crianças na situação parecida com a dele. Muitas delas só com a boca, as mãos normais, os pés e tudo. Mas eu ficava olhando assim e pensando, né, como que ela pôde suportar tudo isso, toda essa carga, ao presenciar e ao viver um pouco disso também. Então, olhando para ela como mãe, é uma mãe assim fora de série. Né? Eu fico sem assim, tentando buscar uma palavra que definisse, fica difícil. Realmente foi um exemplo para mim, para minha família também, quando a conheceu a história, né, deles. Então, assim, fica um exemplo, fica uma vivência gostosa. E aí você quis ter um filho com ela também, né? E aí você tem também, o Pedro, claro. né, Pedrinho? Uma mãe como essa. Vem cá, Pedro, entra aqui. Não estava combinado, mas entra aqui, Pedro. Senão vai ficar faltando só você. Senta aqui do meu lado. Senta aqui. Pedro está com 9 anos de idade? Isso. Aqui está. O terceiro filho da Denise, com o pastor Denis. O Lucas.
E tem o primeiro filho, que é Tiago. o Tiago. Só faltou o Tiago aqui. E eu quero dizer, bendito seja Deus pela vida de vocês. Bendito seja Deus pela sua vida. Pela vida de todas as mulheres que um dia, no papel de mãe, tiveram que enfrentar dramas, mas não desistiram, confiaram. E podem ser testemunho vivo para homens, pais, filhos, para nós, para todos. Aquilo que vem às nossas mãos, façamos com fé. Isso não quer dizer que é fácil, mas quer dizer que é possível. Quem diria, Lucas, você hoje podendo dizer em rede nacional e internacional, quem é essa mulher para você? Minha mãe é tudo para mim. Eu não sou tão bom de palavra, mas minha mãe é minha base, é meu passado, é meu futuro. Minha mãe é tudo para mim. Não precisa dizer muita coisa, porque suas lágrimas já dizem. Suas lágrimas já dizem. Denise, você pode dizer o quê para as mães? Que seja forte, né? A gente planeja tanta coisa, né, numa gravidez. E que nós possamos estar preparadas, né? Preparadas o que vier. E ser mãe é tomar conta de um ser, dependente que seja. E buscar força no Senhor, né? Buscar força em Deus. Dele. Totalmente dependente, em oração, em entrega, né? Isso é muito importante, se entregar e confiar que nós temos um Deus vivo, né? Que está na direção de todas as coisas. Amém. E aí, Pedrinho? Mamãe nota 10, não? Mamãe nota 10. Deus te abençoe também. Um dia, numa dessas idas e vindas de tantos dias nos hospitais, uma enfermeira entrou no quarto e levou um reconhecimento do papel da Denise como mãe e disse que estava presenteando e reconhecendo-a como uma mãe incrível, uma mãe dedicada. E aquela enfermeira fez menção de reconhecimento a uma mãe que cuidou com tanto amor do seu filho. Mas nem todas nós somos reconhecidas em nosso papel de mãe. Às vezes não tem um marido para reconhecer. Às vezes não tem família para reconhecer. Às vezes é só você e seu filho. Às vezes é o caso de uma mãe perder o filho. Às vezes é o caso de uma dor que só a mãe sabe o quanto ela é profunda e rasga o coração. Mas há um que olha, chora e sente junto com todos nós. Homens e mulheres são atendidos pelo Senhor. Não sabemos dizer por que ele não veio então com a cura antecipada e já não nasceram todos os filhos com saúde. Sabe que nós não entendemos o que de fato significa o grande conflito. O que existe por detrás das cortinas quando se desenrola a grande luta do universo entre o bem e o mal. Nós não entendemos o que é a força maligna do pecado e como ele destrói, como ele humilha, nos joga no poço. Mas é que é a mão de Deus, a mão do Pai cuidadoso, que é estendida a todos nós e nos ergue, nos dá força, nos faz experimentar vitórias como estas, nos faz enfrentar o luto, mães que perderam filhos, mães que não têm histórias assim para contar e que estão acompanhando seus filhos ainda com grande luta. Mas o nosso recado e o nosso pedido de hoje, confiando na mão misericordiosa de Deus, que não está encolhida, nos seus ouvidos que não estão fechados, para que não nos ouça, para que não nos atenda. Tenha fé. Confie, essa luta vai chegar ao fim. Eu terei de volta minha filha nos braços. Sim, aquela que um dia morreu e eu a enterrei. Eu espero o dia da volta de Jesus. Nós esperamos, amém? Amém. O Lucas espera, quando não mais terá nem o que dizer a respeito dessa história, porque todas as coisas passaram.
todas as coisas passaram. A Denise não vai precisar repetir essa história, porque todas as coisas passaram e teremos a glória de Deus, a eternidade, para vivermos outras experiências na presença do Senhor. Essas dores vão passar, essas dificuldades vão passar e nós experimentaremos a grande vitória de estarmos com Jesus. Pastor Denis, muito obrigada. Que Deus o abençoe poderosamente. Eu que agradeço. Deus Tá abençoe. bom? Lucas, muito obrigada por ter vindo até aqui. Um abraço para os seus amigos no UNASP também. Denise, obrigada. Leve o nosso abraço para Paraty, onde o pastor Denis é pastor, a Denise, junto nesse ministério. Que Deus abençoe. Pedrinho, Deus te abençoe. Deus abençoe a você aí de casa. Sempre ponha a sua vida no altar do Senhor. Aconteça o que acontecer, Deus é Deus. Deus que restaura, Deus que levanta, Deus que nos ensina, Deus que nos faz homens e mulheres fortes. E se alguém disser que você é coitadinho, pobrezinho, pobrezinha, diga não, eu sou filho de Deus, filho amado do coração de Deus. Um abraço a todas as mães, feliz Dia das Mães, um abraço a todos os filhos que reconhecem o amor da mãe. Um beijo e até a semana que vem.